gerada em nós. Algo está a caminho. Por isso nós declaramos, Jesus, que não só ouvimos uma palavra, mas recebemos resposta enquanto ouvimos. A tua palavra diz que a fé não vem por imposição de mãos, a fé não vem por osmose, a fé não vem pelo ambiente, a fé não vem por louvores, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Por isso nós declaramos, sairemos daqui nessa noite com uma medida de fé aumentada. Pai, nós precisamos da tua palavra, nós dependemos da tua palavra. Jesus, por isso nós te agradecemos, porque essa noite não é sobre um sermão e um homem, é sobre a palavra que sai da tua boca e algo vai acontecer. Alguém que crê nisso, pelo amor de Deus, declare com autoridade, diga: algo já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, Senhor, alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus. Aleluia, pode sentar no seu lugar. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite, mas eu preciso de pelo menos uns 300 incendiários. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Eu tenho vivido esse desafio de tentar compactar séries em sermões de 30 minutos. Então me desculpa se em algum momento eu pregar na velocidade 3 do WhatsApp. Eu só posso prometer uma coisa: eu vou me derramar com tudo que eu posso, tudo que eu tenho, enquanto eu posso. E um bom conselho para você é que você receba aquilo que é de Deus para você. Então não deixe o celular roubar de você aquilo que 30 minutos na presença de Deus são capazes de fazer. Alguém comigo diga amém. Sabe, a gente começou alguns cultos, uma série sobre promessas. Lembro que quarta passada eu preguei sobre a promessa da presença. Conselho de amigo: se você não assistiu ou não participou, procura essa mensagem no YouTube. Produção, se não estiver no ar, eu preciso dessa mensagem no meu canal segunda. A promessa da presença é a única garantia que o povo de Deus tem em meio a crises, desertos, cativeiros. O próprio Cristo disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Alguém pode declarar isso? Diga: eu não estou sozinho. E aí eu preguei sobre Abraão, e eu vou trazer alguns heróis da fé e o nível de processo que eles enfrentaram para viver as suas promessas. Sobre Abraão eu preguei sobre a promessa que nasce do impossível. Um Deus que renomeia um homem que não consegue ser pai para ser chamado de pai de multidões. E a gente começou a mergulhar no entendimento de que Deus muda a tua identidade para que ela caminhe à altura da tua promessa. Ele não conseguia gerar a sua mulher, ela era estéril, mas Deus renomeia Abraão antes do milagre chegar. Alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus? Se você ainda se chama da forma que os outros te veem, da forma que alguém te nomeou, você ainda não entendeu qual é o milagre de uma nova identidade em Cristo Jesus. Talvez você ainda se vê como alguém quebrado, cansado, cativo, mas os céus te veem diferente. Se os céus te chamam de libertador, para de apontar para as correntes. Moisés recebe de Deus um chamado e fala: Senhor, quem sou eu? Alguém comigo aqui? Alguém está recebendo isso aqui? Moisés, você vai libertar o meu povo. Quem sou eu? Sabe qual é a resposta de Deus para ele? Eu estou com você. A resposta não é: ô filhão, você é maravilhoso, você é incrível. Não, não, não. Se Moisés buscasse em Moisés algo que justificasse o tamanho da promessa de Deus, ele se frustraria. Então quando Moisés tenta olhar para si, Deus chama a atenção de novo para ele e fala: ei Moisés, a única garantia de que você não vai sucumbir é que eu estou com você. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Então, partindo desse entendimento de que cada herói da fé enfrentou um tipo de processo diferente para viver o cumprimento da sua promessa, hoje eu quero falar sobre Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus e é alguém que viveu algo extraordinário. Muitas coisas chamam a atenção na história de Davi. A primeira é que ele era um improvável.
Eu queria fazer um pedido, nenhum voluntário em pé, todos por favor sentados. Eu não sei a movimentação que está tendo lá, se é culto de adolescente. Chama todo mundo agora imediatamente, por favor. Dan, me ajuda aí, Fran. Todo mundo sentado. A palavra de hoje vai mudar a história de famílias. A palavra de hoje vai mudar ministérios. Vamos, eu estou profetizando, alguém me ajuda em concordância. A palavra de hoje vai ser um divisor de águas. A palavra de hoje vai fazer com que laços sejam desfeitos. Alguém comigo aqui, diga amém. Então faça isso rápido, se apressa. O tema da mensagem de hoje é a promessa que convive com a oposição. A promessa que convive com a oposição. Isabel amava a ideia de ser mãe, mas o ventre dela dizia o tempo inteiro: você não pode gerar. Pega isso aqui, irmão. Nem toda oposição que te resiste é externa. Talvez algo disfuncional dentro de você vive te acusando, dizendo: você não pode, você não consegue, você não sabe. O ventre de uma mulher que não consegue gerar se torna agora o ambiente onde Deus gera a voz que clama no deserto. João Batista, não por acaso, é gerado num ventre estéril para anunciar e preparar o caminho para um homem que seria gerado no ventre virgem. Irmão, tem momentos que a oposição é exterior, inimigos, levantes, gigantes, desertos, reis. Tem momentos que a nossa maior oposição somos nós mesmos. Algumas das nossas maiores batalhas acontecem no campo da mente. Segundo a OMS, até 2030, daqui a 4 anos, a cada 10 pessoas que me ouvem nesse auditório, 7 vão estar acometidas de algum tipo de desafio emocional. Tem gente sucumbindo, tendo promessa, amando a Jesus, mas não conseguindo vencer batalhas na mente. Tem gente que se sabota por traumas do passado, por repetição de comportamento, por rapó. Tem gente que replica o que viu, não gostava de ver o pai fazer o que fazia, mas sem perceber se tornou o que tinha ojeriza no pai. O pai gritava com a mãe, você achava isso horrível, agora é você quem grita. A sua mãe era infiel com teu pai sem perceber, agora você se tornou infiel. Irmão, guarda isso. O evangelho precisa ser uma ressignificação de quem éramos, porque ou Cristo nos fez algo novo, alguém novo e nos deu um novo destino, ou a gente vai continuar com as mesmas mazelas e crises. Não, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que em Cristo tudo se fez novo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas se você carrega uma promessa, entenda, certamente você convive com uma oposição. O profeta diz: quem sou eu? Eu sou uma criança. Deus fala: eu te separei desde o ventre da tua mãe. Quando ainda era informe, eu te conheci. Moisés fala: Senhor, quem sou eu? Eu estou com você. Gideão: Senhor, quem sou eu? Vai nessa tua força. A oposição nos tempos bíblicos eram filisteus, nos tempos modernos podem ser haters da internet. Quantas coisas eu sofri nos últimos meses, quantas injustiças, calúnias e mentiras. Eu lembro que um dia eu falei para a Kezinha: amor, sabe o que é mais triste? Algumas dessas pessoas que se levantam como oposição em setembro vão postar sobre o setembro amarelo. Quantos pastores têm tirado a sua própria vida e isso não é noticiado? Quantos empresários sucumbem mais pela vergonha de dizerem que quebraram do que pelas mazelas de quebrarem por si só? Quantos casamentos estão mais preocupados com o que os outros vão dizer do que com a crise dentro de casa? Irmão, guarda isso. Toda promessa carrega oposição. Pode ser alguém que vem contra você ou pode ser você. Saber lidar com isso para vencer isso é a única garantia de que viveremos a plenitude das promessas, senão a gente vai continuar patinando. Se cada homem gerado no ventre de mulher carrega fundamentalmente uma promessa de Deus, por que que toda a igreja de Jesus ainda não está vivendo a plenitude das promessas? Porque promessa não é para quem quer viver, é para quem se posiciona para isso. Milagre não é para quem merece, é para quem não desistiu. Talvez alguém que você conhecia, amava Jesus, desistiu, não é porque ele deixou de amar, é porque ele não suportou a pressão do processo.
E se tem algo que aprendemos com a pessoa de Davi, é que Davi precisou lidar com a oposição de alguém que ele amou. Davi precisou enfrentar desertos. Mas você vai entender ao longo da mensagem de hoje que isso, enquanto vivemos, é um problema, é uma crise. Mas depois que vivemos, entendemos, foi um presente. Olha para mim. Sabe quem Davi liderou até ser enviado para o deserto para se refugiar? Ovelhas. A primeira liderança que vemos na Bíblia, gerada a partir de Davi, começa com os loucos que se tornam valentes. Como Deus levanta um menino para se tornar líder de um povo se nunca liderou ninguém? Alguém está pegando isso aqui? Davi era um pastor de ovelhas, manejava ovelhas, sabia lidar com ovelhas, mas não tinha um trato com gente. Provavelmente era alguém até estranho, isolado, apartado. Quando o pai manda chamar os irmãos, não chama Davi, ele nem foi cogitado para ser ungido. Entenda isso, irmão. A liderança de Davi está sendo forjada no seu pior momento, porque quando se tornar rei, piores momentos maiores virão. E um momento é um leão, outro momento é uma ursa, agora é um rei, e outro momento serão reis. Alguém recebe isso aqui? Eu já preguei sobre isso, mas pode ser novo para alguém. O teu nível de oposição é proporcional ao nível da tua unção. Davi, enquanto pastor de ovelhas, governava sobre o reino animal e era resistido pelo reino animal. Ele luta com um leão para cuidar das ovelhas. Agora ele luta com uma ursa para cuidar das ovelhas. Mas a Bíblia diz que depois que a unção de rei foi derramado sobre ele, um rei se opõe a ele. Irmão, pega isso aqui. Sabe quando um rei vai se opor a um pastor de ovelhas? Fala comigo. Nunca. Então, se tem um rei se opondo a você, é porque existe algum tipo de unção de reinado sobre você. O inferno não perde tempo com uma força demasiada sobre alguém que não carrega algo extraordinário. O nível da tua oposição é uma expressão do nível da unção que você recebeu. Alguém comigo diga amém. Se até o cumprimento da promessa do Messias enfrentou oposição, você acha que na minha vez e na tua vai ser diferente? Uma geração foi dizimada para que um libertador não fosse levantado. Jesus precisa ser escondido. Eles mudam de geografia para que ele não seja abortado, porque alguém ficou sabendo que o libertador, aguardado pelos judeus, estava sendo gerado no ventre de uma mulher. Todos os homens gerados naquele tempo foram dizimados. Irmão, o inferno não brinca de ser inferno. Não é Judas só que resiste Jesus, não é Herodes só que resiste Jesus, não é só a religião que resiste Jesus. Desde o ventre da mãe ele foi resistido para que não nascesse. O inferno não quer que nasça em você a promessa de Deus, porque sabe que se abortar antes de nascer é mais fácil do que combater depois que nasceu. A Bíblia diz que ele recebe uma porção do Espírito, é batizado nas águas. Uma voz do céu diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho meu prazer. E ali então é levado pelo Espírito ao deserto. E o que acontece no deserto? Ele é testado, ele é provocado, ele é tentado. Alguém está comigo? Aí ele começa o ministério de milagres. Tem um momento na Bíblia que ele diz, que a Bíblia diz que quando eles voltam para orar por Lázaro, os discípulos dizem: Senhor, na vinda por esse caminho a gente quase foi apedrejado, o Senhor quer voltar pelo mesmo caminho? Ou seja, já havia tensão. Jesus em alguns momentos precisou se apartar da multidão por conta do medo de ser assassinado antes da hora. Mas a Bíblia diz que depois que ele ressuscita Lázaro, os opositores se reúnem e eles dizem: agora ele foi longe demais. Se a gente não parar essa revolução, a gente não vai ter mais controle. Todas as vezes que o inferno se opõe a algo que você carrega, é uma expressão do medo de que alguém desperte para o seu destino profético. Abortar um libertador que nem nasceu é uma coisa. Tem que paralisar a revolução de um homem que anda sobre as águas e cura enfermos, ressuscita mortos, é outra. O que o inferno não sabia é que a morte em Cristo não é o final da história, é a parte mais gloriosa dela. Quando Pedro tenta poupar Jesus da cruz,
Ele é chamado de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus está deixando claro que o processo para quem carrega a promessa não é problema, não é abandono, não é um acaso, faz parte daquilo que Deus está forjando em nós. Eu preciso ser entregue e morto para que eu ressuscite ao terceiro dia, porque se assim não for, não haverá dispensação da graça. Em outro momento a Bíblia diz que Jesus volta dos mortos, reaparece para os discípulos, fala sobre o grande comissionamento. E aí sabe o que acontece? Eles não queriam que ele fosse embora. Você consegue imaginar alguém que você ama volta da morte? O que você faz? Eu vou trancar a casa, você nunca mais sai de perto. Imagina a tua esposa que você ama, um filho morreu e ressuscitou. Você não desgruda, irmão. A Bíblia diz que os discípulos não queriam que ele fosse embora. E aí vem uma chave. Jesus diz: se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Em outras palavras, ele está dizendo: é necessário que a gente se separe para que o Espírito se torne um com vocês. Irmão, tem momentos que é necessário separações. Tem momentos que você se sente só, parece que Deus te abandonou no caminho. Não, Ele está com você. É como aquela história de um homem que está no deserto e ele reclama com Deus. Ele diz: nos meus melhores momentos eu olhava para o lado e os seus passos estavam na areia. Alguém já viu essa história? Quando estava tudo bem, eu olhava para o lado e eu via meus passos e os seus. Quando o tempo era bom, eu olhava para o caminho, eu olhava os meus passos e os seus. Mas agora, Deus, que eu estou no meu pior momento, eu olho para a areia e eu só vejo as minhas pegadas. E aí Deus diz para ele: isso não está na Bíblia, ok? É só uma analogia. Ele diz: filho, as pegadas que você vê não são as suas, são as minhas. Eu te carrego no colo quando você não tem forças para caminhar. Deus está dizendo para alguém: silêncio não é uma expressão de abandono. Eu estou com vocês. Vamos, alguém? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Aleluia! Vamos, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Chega. Pastor, os dias são difíceis, eu sei, filhão. Para mim também, mas eu tenho uma palavra para alguém. Levanta sua mão direita e recebe isso. Salmos 33. O Senhor protege aqueles que o temem e os firma com esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, e nele o nosso coração confia, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O pior é que eu não entrei no sermão, eu preciso correr. Jesus, complicado, hein? A gente podia fazer um culto só da palavra aqui, para pregar por 1h30 sem pressa. Quantos acham que seria uma boa ideia? Quando a rema vem, você percebe um espírito de revelação na sala. A gente precisa se apressar, porque alguém está preocupado com a hora do fantástico. Meu Deus, ajuda a gente. Tem jogo hoje ou não? Não? Nem sabe, vocês são muito crentes. Glória a Deus, hein? Já salva de palmas pelo irmão que está do seu lado. Irmão, você é muito crente, cara. Glória a Deus. Vamos começar, 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Sabe uma coisa interessante? Davi recebeu uma promessa clara: você será rei. E sabe o que aconteceu imediatamente? Nada. Tem gente que se frustra porque recebeu de Deus uma unção para algo, passa um mês, 1 ano, 5 anos, nada aconteceu. Mas o que a gente olha para a história de Davi é que assim que ele é ungido, ele não vai para o trono, ele vai para o campo. E olha para mim, José recebe um sonho, ele não vai para o palácio, ele vai para o poço. Daniel recebe mais sabedoria que os sábios da Babilônia, ele não vai para o alto de uma torre de marfim, ele vai para a cova dos leões.
Jesus obedece o Pai, está no Getsemane, os poros estão sangrando. Ele diz: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não vai para os céus, ele vai para a cruz. O que eu quero propor é que toda promessa me empurra para um lugar onde não tem nada mais de mim, para que só tenha dele. Irmão, Deus está permitindo oposição para que a gente seja purificado. A forma de Deus purificar o que já é puro é lançar no fogo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é sujo se suje mais, e aquele que é limpo se limpe mais. A oposição não é um abandono de Deus. Deus está permitindo que algo se oponha, para que você seja preparado para o tempo perfeito de Deus. Alguém recebe esse nome de Jesus? Eclesiastes 3 diz que há um tempo perfeito para cada propósito debaixo dos céus. Davi recebe uma unção e vai para o campo. E a Bíblia diz que depois que ele volta a fazer o que fazia, há um gigante afrontando o exército de Deus. E então o pai dele manda ele para ir lutar. E aí sabe o que acontece? 1 Samuel 17:17. E enviou Jessé a Davi dizendo: toma agora para os teus irmãos um éfa desse trigo tostado e esses 10 pães, e leva apressadamente até o arraial onde estão os teus irmãos. O rei ungido pelo maior profeta daquela época agora está operando como Uber Eats no meio da guerra. Entende isso aqui? Se não aceitarmos os processos, a gente pode achar que a unção era mentira ou que a promessa era em verdade. Porque Davi acabou de receber unção para reinar sobre Israel. Da genealogia dele virá o Messias. A Bíblia diz que do tronco de Jessé virá o Messias. Ou seja, quando aquele cego diz: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, estava se cumprindo uma promessa feita a um menino que em algum momento se tornaria rei. Mas o que ele faz depois de ser ungido? Ele volta para o campo. Ele vai entregar comida no meio das batalhas. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. A gente precisa entender um princípio. Davi havia sido ungido, mas ainda não havia sido estabelecido. Tem um tipo de unção que Deus derramou sobre você, que ela já repousa em você, mas você ainda não foi estabelecido. Você está no processo. Deus está preparando você para ter estrutura, para suportar a unção que foi derramada. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Porque ser ungido, igreja, não significa estar pronto, mas significa estar marcado. A terra olha para você e pode ver alguém que não tem aparente valor, mas quando o céu vê, ele diz: aquele foi marcado, esse está separado, esse eu chamei para esse tempo, esse foi separado para dias como esses. É por isso que eu costumo dizer que as nossas cicatrizes, para nós, elas ferem a estética, mas para os céus, elas são um memorial de gratidão. Homens marcados chamam a atenção. As suas cicatrizes falam de guerras que você quase sucumbiu, mas você está de pé. As cicatrizes que te marcaram falam de coisas que quase te mataram, mas você está de pé. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eclesiastes 7:8. Eu estou pregando para alguém avivado aqui nessa noite. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. O orgulho de não aceitar os processos gera dublê de rico. Alguém já ouviu falar do dublê de rico? Ele não quer ter, ele quer parecer que tem. Você sabia que tem dublê de ungido? Ele não quer receber unção, ele quer parecer que recebeu. A Bíblia diz que quando Saul foi rejeitado pelo Senhor, o profeta chega até ele e fala: Saul, o Senhor te rejeitou. Ele não se arrepende, ele não se humilha, ele não rasga as vestes, ele não se ajoelha, ele não clama. Ele só pede uma coisa eu peço: que o povo, quando olhar para mim, não perceba que a glória de Deus não está mais sobre a minha face. Um coração caído diante de Deus não se preocupa com o que Deus pensa, se preocupa com o que os outros pensam.
Agora do outro lado há Davi, um menino franzino que tem cheiro de ovelha, está no meio do pasto levando comida para os seus irmãos. Os homens podem dizer: quem é esse menino franzino? Os céus estão dizendo: é um novo rei ungido para levantar o governo de Israel. Não houve, não haverá alguém como ele. É aquele que Deus diz que é um homem segundo o seu coração. É aquele que daqui a 2026 anos um pastor no coração de São Paulo falará a respeito do que Deus fez na sua história. Alguém comigo diga amém. Preciso dos voluntários do nosso time queimando, porque se a gente só assistir o que Deus está fazendo, vai ficar difícil ensinar para quem não sabe nem como se mover. Irmão, entenda isso, tem gente que nem sabe se mover no profético. Você precisa derramar o que carrega, porque não é só sobre você. Eu não vim aqui só para trazer ensino, eu vim aqui para liberar uma palavra que vai mudar a história de alguém. Alguém com fome por mais de Deus. Aleluia. Segundo princípio, a promessa atrai batalhas que você não escolheu. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, diga: a promessa atrai batalhas que você não escolheu. Antes de sentar no trono, Davi precisou enfrentar gigantes. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Entende isso, irmão? Golias não era só um inimigo, Golias era um portal. Pega isso aqui. Golias não era um problema, Golias era um portal. Davi já tinha unção, mas ainda se movia em invisibilidade. Os irmãos de Davi sabiam que Davi havia sido ungido, mas o povo nem sabia quem Davi era. Mas depois de um gigante, todo o povo comenta entre si: há um jovem que mata gigantes. Pega isso aqui. Até o teu deserto, muita gente nem sabia quem você era, mas depois que você venceu o seu deserto, o seu testemunho vai falar por você. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Lembra daquele cego de nascença? Os religiosos passavam por ele e não davam nada, mas a Bíblia diz que depois que ele foi curado, de um jeito tão inusitado, Jesus usa o cuspe para fazer lodo, e do lodo cura um cego. A Bíblia diz que os religiosos, eles instauraram uma auditoria de milagres. Irmão, uma auditoria de milagres. Foram questionar por que Jesus fez do jeito que fez, e aquele jovem responde: porque eu não sei, eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Aquele homem me curou. Aleluia, 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 aleluia. Não tem ninguém inquieto enquanto um jovem pede esmolas na porta do templo, mas todo o povo quer saber: quem é esse que era cego e agora vê? Alguém está pegando isso aqui? Golias era um portal. Por isso, irmão, não se assuste se Deus permitir oposições fora do comum. Deus está abrindo janelas de oportunidade para que a sua história chegue mais longe. Deus está abrindo janelas de oportunidade para que o seu testemunho fale por você. Quem é aquele? Algum tempo atrás alguém diria: é o quebrado, é o falido, é o doente, é o cativo. Mas em algum momento vão ter que dizer: aquele que estava morto, mas Deus trouxe de volta a vida. Aquele que estava quebrado, mas Deus mudou a sorte. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se for para ele, você pode fazer melhor que isso. Vamos celebrar alguém, pelo amor de Deus. Quem é aquele? Aquele Abraão, pai de multidões. Mas a mulher dele não consegue gerar. Pois é, mas ele agora mudou de nome, disse que o Senhor os constituirá como pai de nações. Quem é aquele? Aquele é o filho de Jessé, aquele menino franzino que fica no pasto. Pois é, mas você está sabendo da última? Ele venceu um gigante, não usou as armaduras do rei, recebeu isenção de impostos, e agora todo mundo fala a respeito desse menino. Quem é Davi?
é aquele que saiu do anonimato para caminhar debaixo do destino profético. Alguém comigo diga amém. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A promessa te escolhe antes de você estar pronto. E por isso que vem os processos, é o processo que te prepara. A promessa chama José de sonhador e estabelece sobre ele um sonho de governo. Ele não governava nem os irmãos, ele era o caçula da casa. A unção estabelece Davi como rei. Ele não era benquisto a ponto de ser chamado nem pelo pai. Não foi ungido naquele dia porque o pai escolheu. Ele foi ungido porque Deus mandou chamar. E Jesus, a Bíblia diz que não havia beleza ou formosura ou nada que nos atraísse a ele, mas era ungido de Deus. João Batista, um homem estranho, comia mel silvestre e gafanhoto, caminhava no deserto, chamava o público que o ouvia de raça de víboras. Você já imaginou, ao invés de eu começar com boa noite, celeiro São Paulo, eu tenho uma boa notícia? Eu falar, e aí, raça de víboras, vocês estão preparados para o sermão de hoje? Arrependei-vos. Esse homem é a voz que clama no deserto, o profeta que quebra o silêncio de Deus, aquele que estabelece o caminho que era preparado para o Messias. Deus não vê como o homem vê. Deus não precisa do teu ventre pronto para gerar, não precisa da tua conta cheia de recursos, não precisa da tua estatura de rei. Ele não vê como o homem vê. Ele abate o soberbo, levanta o improvável. Deus não é como o homem é. Ele não leva em consideração o teu passado, mas o teu coração. Ele está pronto para mudar a história de alguém nessa noite. Vamos, alguém? Salmo 144:1. Vamos, diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Se alguém te perguntar, irmão, que luta, hein? Você vai falar, o Senhor está me preparando e ensinando as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Deus está me preparando para níveis mais altos. A unção não elimina a guerra, na verdade muitas vezes intensifica. Uma geração foi dizimada no Egito porque a notícia de um libertador ecoou no meio do palácio. A mesma dinâmica acontece no tempo de Jesus. Uma geração foi dizimada porque a notícia de um libertador ecoou no meio do povo. Mas eu tenho uma palavra para alguém. Salmos 27:1. Levanta suas mãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem para me destruir, eles, os meus inimigos e meus adversários que tropeçarão e cairão. Porque ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. E ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O processo é um presente, irmão. Dói enquanto se vive, mas é necessário. Fala para quem está do seu lado, é necessário. Aguenta firme, vai passar. Diga, não desiste, vai passar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, na eternidade já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. 2 Samuel 5:10. Entende isso, irmão? O processo forma o rei antes do trono existir. O processo forma o rei antes do dia do trono chegar. Quando o trono chega, o rei está pronto. Quando o governo chega, José está pronto. Terrível coisa é estar onde deveria estar, sem se tornar quem deveria ter se tornado. Aleluia. Terrível coisa é. Chegou no tempo de viver o cumprimento de uma promessa, mas não está pronto plenamente para ela.
2 Samuel 5:10, assim Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Eu vou ler isso de novo, alguém vai tomar posse disso aqui. Assim Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. O que Davi ia, igreja? Aumentando e crescendo, e assim será você e os seus. Vocês seguirão aumentando e crescendo, e o Senhor alargará as tuas tendas, e o Senhor mudará a tua sorte, e o Senhor te encherá de vida e de unção fresca, e o inferno não te resistirá. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque feliz é o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca suas folhas permanecem verdes, e dá o fruto certo no tempo certo. E sabe o que é maravilhoso? Enquanto eu prego, tem um punhado de pessoas de pé, e isso é um sinal de que as cadeiras acabaram. Isso é um bom sinal de que Deus vai aumentar mais uma vez as suas tendas. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa noite? Aleluia! E eu finalizo aqui, terceiro princípio: Deus preserva o que prometeu. Você pode levantar suas mãos, fechar os teus olhos. Faça isso, curva a tua cabeça. Declare com temor, diga: o meu Deus preserva o que prometeu. Pai, nós sabemos que toda promessa que o Senhor estabeleceu desde a eternidade passada a nosso respeito ainda está de pé. Quando o Senhor disse coisas sobre nós, nem o ventre da nossa mãe existia. Mas a tua palavra diz que o Senhor escreveu cada um dos nossos dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Não há lugar que possamos fugir da tua presença. Se formos aos lugares mais baixos, lá o Senhor estará. Se subirmos até os lugares mais altos da face da terra, lá a tua presença estará também. Aonde poderia me esconder da tua presença, Senhor? Tu sabes de todas as coisas, sabe o que eu penso antes que a palavra se forme na minha boca, sabe quando me deito e quando me levanto. O Senhor sabe o que eu preciso e o que me falta. O Senhor sabe as minhas guerras, as minhas lutas. O Senhor sabe do meu choro, o Senhor sabe o que está quebrado, porque o Senhor me viu completo antes que as lutas me deformassem. Por isso, Pai, nós apresentamos o nosso coração ao Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Seja para nós aquilo que só o Senhor é. O Senhor é aquilo que precisamos. O Senhor é cura para toda enfermidade. O Senhor é liberdade para todo cativeiro. O Senhor é resposta para toda angústia. O Senhor é caminho que leva à salvação. Não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro nome mais poderoso do que o teu nome, Jesus. E diante do teu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Por isso nós apresentamos, Pai, o nosso coração, crendo e declarando que o Senhor preserva o que prometeu. Você pode declarar isso em alto e bom som? Diga: o meu Deus preserva cada promessa que me fez, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Jesus. Isaías 43:16. Recebe isso em nome de Jesus. Levante suas mãos. Assim diz o Senhor. Eu amo esse texto. Assim diz o Senhor. Se quiser, feche teus olhos e ouça a voz de Deus falando com você. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus esforços, os quais jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, diz o Senhor.
não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto abrirei um caminho e riachos no meio do ermo. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa noite? Você que recebe isso, levante as suas mãos, declare: vem mais uma vez. Vamos! Esqueçam que se foi. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Fica de pé no seu lugar. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamados. Levante as suas mãos, declare: vem mais uma vez. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, aviva-nos,
avivamento. odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade, e que ruja o leão diante da majestade. Vamos, igreja, vamos. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir Vamos, vamos, vamos. eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Segura, segura. Nos tornamos responsáveis. Vamos, vamos. Só quem crê, levante as mãos, declare: nos tornamos. Nos tornamos O fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. vai apagar. Nos tornamos, nos tornamos. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama. O Espírito vem como em Pentecoste e enche-me. Levante suas mãos, feche teus olhos. Salmos 33, 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e Ele os firma na esperança do seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós, Senhor, o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Salmos 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Salmos 91. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Levante as suas mãos, seja cheio, cheio, cheio.